Vídeo aqui eu quero dividir com você o resultado de uma conversa que eu tive com um amigo, onde ele veio me perguntar como que se ora, qual é a maneira certa de orar, justamente porque ele via as orações onde se pedia muito e ele tinha aquele sentimento de que ele orava e a oração dele não era atendida. Ele tinha aquela sensação de que ele estava falando com vazio, que a oração batia no teto e voltava. E ele estava ali argumentando e falando que a oração dele parecia não fazer efeito, parecia que Deus não ouvia a oração dele, e isso estava colocando em pauta até mesmo a fé dele. E o que eu compartilhei com esse meu amigo foi algo muito simples, mas muito poderoso, que a gente deixa passar despercebido, que é o modelo e a forma com que Jesus nos ensinou a orar. Lá em Mateus 6 ou em Lucas 11, nos dois, vai dissertar ali. O próprio discípulo perguntou para Jesus a maneira de orar e ele assim ensinou. Mas antes de falar sobre essa oração com ele, eu fiz ele refletir em alguns pontos. E o primeiro ponto que eu fiz ele refletir é sobre como ele aprendeu a orar. E a gente aprende a orar justamente na igreja, na comunidade de fé. E na comunidade de fé, normalmente, quando nós vamos ali aos domingos. Na verdade, nós brasileiros, que a gente se inclui nisso, a gente tem um perfil histórico de que nós vamos à igreja para pedir, nós vamos à igreja para receber e não para doar. O culto é um culto a Deus, ou seja, o culto, como Paulo diz, é um culto de sacrifício vivo, ou seja, nós vamos lá para entregar e não para receber. Só que na nossa cultura, a gente vai ali para receber algo da parte de Deus. Maioria das igrejas, a grande maioria das igrejas, elas estão ali para atender a demanda do povo. No domingo, normalmente, uma palavra de esperança, de fé, e as orações são orações de bênção, onde abençoa a vida das pessoas ali. Não há nada de errado nisso. Só que o visitante, quando ele começa a ouvir todos os domingos esse tipo de oração, ele acha que a oração é só pedir, 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 pedir. E a última oração que nós devemos fazer é uma oração de pedido. É óbvio que Deus quer que você peça. Ele já sabe o que você vai pedir antes mesmo de sair pela sua boca, mas ele quer que você peça. Mas não foi esse modelo de oração que Jesus ensinou pra gente, tá ligado? O modelo de oração que Jesus deixou pra gente, a gente conhece como o Pai Nosso. E se nós refletíssemos em cada frase ali mencionada, nós vamos aprender nessa oração do Pai Nosso que nós devemos nos render à vontade de Deus, que nós não temos controle de nada e que a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, ela tem que ser primazia na nossa vida. Ela tem que ser tudo, porque a vontade dele é que vai acontecer e não a nossa. Então, se a gente pedir algo a Deus e esse algo não acontecer, o que acontece na maioria das vezes? A gente se frustra e muitas pessoas até largam e abandonam a fé, porque querem fazer da sua vontade maior do que a vontade de Deus em nossas vidas. E isso é uma prepotência, porque a gente está falando para Deus o seguinte, ó, eu sei muito bem da minha vida o que é melhor para mim. Não você que me criou, é a criatura mandando no Criador. E isso não se encaixa, isso nunca vai fazer sentido. A gente, como cristãos que somos, a gente precisa se colocar debaixo da vontade de Deus e saber que a vontade dele é soberana. Ele é soberano. E se acontecer algo ruim na nossa vida, é somente para a gente aprender a lidar. Porque coisas ruins que acontecem na nossa vida estão nos preparando para receber algo muito melhor da parte de Deus. Então recebe isso, cara. Normalmente a gente passa por um período de luta, um período de provação e acha que Deus nos abandonou. E a Bíblia está repleta de exemplos onde homens de Deus e a história também da igreja, né? Os pais da igreja, os avivalistas, enfim, eles passaram por lutas para eles aprenderem ali no processo, para eles conseguirem a resposta da oração. E aqui também, como eu falei dos avivalistas, como eu falei dos pais da igreja, foram homens de oração. A gente precisa orar a Deus. E a gente tem que se debruçar na oração ali do Pai Nosso, que são frases simples e que a gente precisa refletir nessa frase. Você pode pegar a sua Bíblia aí e ir lá em Mateus 6 ou Lucas 11 e com certeza você vai ter lá Pai Nosso que estás nos céus. Olha como é que a oração começa. Pai Nosso, ou seja, é nosso. Que tem pessoas aí fora que acham que é dele, né? Existem hoje em dia os seguranças do céu. Você entra, você não, tá ligado? Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o seu nome, você é santo, você é glorificado, ou seja, é sempre louvor a Deus. Venha a nós o vosso reino, e não a minha vontade, mano. Seja feita aqui, a tua vontade, não a minha. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia
nos dai hoje. Ou seja, a Bíblia também ela vai falar que basta o seu dia cada mal. E a gente sempre fica visando o amanhã, nessa ansiedade maluca e esquecemos de viver o maior presente que Jesus nos deu, que é o presente, é o agora. A vida acontece no agora. E ele continua dizendo: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E aí fica mais uma pergunta: a gente tem perdoado aqueles que nos atacam? A gente tem sido de fato o cristão que ama de verdade, que perdoa, que libera o perdão não só para o outro, mas também para a gente? Nós temos sido esse tipo de cristão? E ele termina dizendo: e não nos deixe cair em tentação. Ou seja, até a vontade de, o desejo de pecar, que já é do ser humano, até esse ato de pecar é o Senhor que intervém. Ou seja, nem nisso existe o poder humano. Até esse ato de pecar, Pai, não me deixe cair em tentação, me fortalece, ser comigo, me ajuda, Pai, porque a força vem de Ti, mas nos livra, Senhor, de todo o mal. E a gente precisa crer nisso. A gente precisa levar essa oração, essa simplicidade, essa oração eficaz e parar de fazer uma oração vazia de pedidos. Porque quanto mais você pede, quanto mais você pede, maior a probabilidade de você não ser atendido na sua oração. Porque você pede tantas coisas, o que você estava pedindo em oração no ano passado? Não é a mesma coisa do que você estava pedindo em oração esse ano. Nós, seres humanos, somos de uma instabilidade surreal. E aí, quando as coisas não acontecem, a gente perde a fé, a gente perde a credibilidade, a gente perde tudo. E aí a gente começa a perder a fé em Jesus, porque a gente quer que a nossa vontade seja feita e não a vontade do Pai. A gente quer que os nossos desejos, as nossas emoções sejam atendidas e não a vontade do Pai. Precisamos entender que a oração é um ato de louvor e de obediência a Deus. Acima de tudo, um ato de rendição, dizendo: Senhor, eis-me aqui, você é Deus. Você é soberano, louvado seja o seu nome, seja feita a sua vontade na minha vida. Me ensina a amar o meu irmão para que eu possa perdoá-lo. Livra-me também, Senhor, de todo mal, de todo pecado, de tudo que não provém de ti. Dai-me graça, me sustenta, me fortaleça e que o Senhor venha ser Senhor na minha vida, porque eu sou apenas um servo de ti, que eu venha fazer a tua vontade e que ela se prevaleça, que o Senhor venha ser glorificado na minha vida. Senhor, perdoa os meus pecados, porque é só o que eu sou. Me livra, Pai, de todo o mal. Essa é a oração que eu te entrego, Pai. No nome de Jesus. Amém. Espero que esse pequeno vídeo, esse breve vídeo, venha ter abençoado a sua vida. Que essa oração simples e eficaz, você pode ir lá verificar e meditar a cada dia e aprender a ser submisso a esse Deus, à vontade desse Deus, e lançar fora toda a ansiedade, toda essa vontade que você quer, que às vezes nem é de Jesus, porque se for a vontade de Deus, eu tenho um vídeo falando sobre isso, que Deus não é nosso escravo, que se a nossa vontade estiver alinhada com a vontade de Deus, com certeza vai acontecer o melhor nas nossas vidas, porque Deus, aquele que nos criou, ele sabe o melhor pra gente, melhor do que nós mesmos. Acredita nessa palavra, curta esse vídeo para trazer relevância, e se você ficou até aqui, deixa uma mensagem, uma saudação aqui nos comentários, eu quero conhecer você, e até um próximo vídeo. Deus abençoe, e é nóis.